A influência do espiritismo na poesia e a poesia no espiritismo em quase nada se modificam, pois espiritismo e poesia são temas, revelações, princípios e grandezas morais de que o homem se utiliza para consolar-se quando sofre. Com estas palavras, Tobias Pinheiro inicia o seu texto publicado na Orelha da Antologia de Poetas Espíritas, organizada e publicada por Clóvis Ramos em 1959. Tobias Pinheiro, Clóvis Ramos, Leopoldo Machado e tantos outros estudiosos da doutrina espírita ao longo dos anos entenderam sempre a íntima relação entre poesia e espiritismo. É uma relação que vem já desde os primórdios da doutrina. Lá na introdução de O Livro dos Espíritos, vamos encontrar duas referências à poesia mediúnica. Ao longo da publicação da Revista Espírita, organizada por Allan Kardec, nós encontramos por diversas vezes a presença da poesia nas suas edições. O que nos leva a pensar o seguinte: por quê? Por que essa relação íntima entre poesia e espiritismo? Acontece que nós temos que entender que o espiritismo é, para todos os efeitos, um fenômeno cultural. O que a doutrina espírita inaugura é muito mais do que somente uma nova filosofia religiosa. Não. A doutrina espírita inaugura um cabedal cultural inesgotável que consegue dialogar com todas as esferas do saber humano. Então nós temos aqui, enquanto doutrina espírita, um fato cultural, um corpus cultural. E por isso é mais do que natural que esta cultura, que nós vamos passar a chamar de cultura espírita, produza também a sua arte, em especial a poesia. Otávio Paz, em seu belo livro O Arco e a Lira, ao analisar a poesia no mundo, ele faz uma afirmação categórica: não existem povos sem poesia, embora existam aqueles que não têm nem prosa e muito menos escrita. Mas a poesia está sempre lá presente. E o que é essa poesia? A poesia é encantamento, é cântico, é louvor, é feitiço, é música, é magia, é espiritualidade. Então, quando nós pensamos que a poesia tem esse caráter mágico, algo que transcende, que ultrapassa as barreiras do dia a dia, que ultrapassa aquilo que nós conhecemos como o lugar comum, nada mais natural do que pensarmos na poesia dentro do espiritismo. Uma vez que a proposta do espiritismo é uma proposta libertária, que procura tirar o homem do seu lugar comum, do seu dia a dia, que procura mostrar a ele aquilo que existe além, que é transcendente, é natural que haja também a presença da poesia com esse aspecto transcendental. Vamos entender como se dá essa magia que a poesia promove. Quando nós tomamos uma obra qualquer, vamos pensar especificamente na cultura espírita. Quando nós pensamos que um livro como Nosso Lar necessita de várias páginas para falar sobre a vida além da morte, nós temos ali André Luiz explicando para a gente o que acontece no desencarne. E mais do que nunca, ele também nos explica que nós permanecemos os mesmos. São páginas e mais páginas em que André Luiz vai mostrar como a personalidade permanece quase que inalterada após o desenlace. E aí nós vamos encontrar o espírito João de Deus no seu belo poema Parnaso de Além Túmulo, dizendo assim: além do túmulo, o espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira se levanta glorificando o amor que em Deus transluz para o bem exalçar que nos conduz à divina alegria pura e santa. Dessa castalha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor. Hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Em um soneto,
em um único soneto. João de Deus disse exatamente a mesma coisa que André Luiz em várias páginas. E isso não é nenhum demérito para a prosa. É simplesmente uma mostra de como a poesia consegue ter uma comunicação direta com as pessoas. A poesia consegue nos atingir de todo, de pronto, sem limites. A poesia é aceita em todas as instâncias. Não é à toa que Chico Xavier começa o seu trabalho mediúnico publicando um livro de poemas. Também não é por acaso que naquele período em que as artes foram de uma certa forma excluídas das casas espíritas, a poesia permaneceu nas instituições como uma resistência artístico-cultural sempre presente. Meus amigos, nós que temos editado ao longo do último ano o jornal Garimpo, Mensário de Poesia e Espiritualidade, estamos inaugurando com este vídeo o nosso canal no YouTube, para que possamos conversar sobre poesia e espiritualidade, sobre as relações entre poesia e espiritismo. Eu tinha pensado em fazer esse primeiro programa todo cheio de técnicas, todo cheio de informações, mas eu apenas quero mostrar para vocês o entusiasmo que a poesia nos provoca, o entusiasmo dela ao fazer com que nós queiramos o tempo todo estar entendendo, procurando compartilhar, trocar e aprender. Vocês são nossos convidados para, a partir de hoje, estarem nos seguindo aqui, no nosso Garimpo, Poesia e Espiritismo. Eu sou Glaucio Cardoso, poeta, pesquisador da poesia e pesquisador do espiritismo. Seja bem-vindo.